Eu quero fazer uma pergunta rápida para você. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Se você respondeu Gênesis, você está errada. E eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final para você entender por quê. Não é porque o livro de Gênesis aparece logo de cara como o primeiro livro da Bíblia que ele foi o livro mais antigo a ser escrito. Preste atenção nessa palavra. Da mesma forma que o livro de Apocalipse também não foi o último livro a ser escrito, foi a terceira epístola de João. O livro mais antigo da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Sobre a autoria não existe consenso. Muitas pessoas atribuem ao próprio Jó, a ele um dos personagens. Muita gente fala de Salomão, de Isaías, Ezequias, Moisés. Então existe bastante disputa sobre a real autoria do livro de Jó. Mas eu quero apresentar para vocês as evidências de que Jó foi o livro mais antigo a ser escrito. A primeira evidência que a gente tem sobre a autoria de Jó ser o mais antigo a ser escrito são os sacrifícios. O texto nos dá conta de que o próprio Jó oferecia os sacrifícios. O Antigo Testamento nos relata de uma forma muito clara que só o sacerdote tinha essa permissão. Então, os textos de Jó 1:5, 42, 8 mostram exatamente a mesma coisa que Noé fazia em Gênesis. Abraão entregava os seus próprios sacrifícios e Jacó também no livro de Gênesis. Então, depois da saída do Egito, somente os sacerdotes do povo que poderiam fazer isso em um local determinado, que era o templo oferecido a Deus. A segunda evidência é o tempo de vida. A história de Jó começa com os 10 filhos de Jó já em idade adulta. Para que um homem tenha 10 filhos em idade adulta, significa que ele já tem uma idade avançada. E depois de todos os acontecimentos, de todo o sofrimento, a Bíblia ainda nos dá conta que ele viveu mais 140 anos e morreu farto de dias. Então, essa existência de vida longa se encaixa nos personagens bíblicos que vieram antes do exílio, antes da chegada do povo na Terra Prometida. Então, a gente vê personagens como Abraão, como Noé. Então, a vida de Jó se encaixa nesses mesmos personagens, nesses mesmos critérios. Talvez você tenha alguma objeção e me pergunte, mas pastor, o livro de Jó aparece depois do livro de Esther. Não era para ele aparecer antes de Gênesis? É claro que não. O livro de Gênesis está falando da narrativa, de todo o processo criativo. A gente agrupa a história de Esther com a história de Jó porque eles têm a mesma essência ou característica literária. Então a gente agrupa justamente como se a gente estivesse agrupando tecidos ou produtos que têm a mesma característica. Assim como a gente pode agrupar fitas que têm a mesma composição dentro de uma mesma caixa, dentro de uma mesma gaveta, a gente agrupa o livro de Esther com o livro de Jó, porque eles têm as mesmas características, que são uma característica poética. Então não confunda, não é porque o livro de Gênesis narra a criação e a origem de todas as coisas que foi o primeiro texto a ser produzido de forma escrita. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal do YouTube se você ainda não for inscrito.